Agora vamos falar de uma coisa que eu adoro. Nada melhor do que você chegar em casa, depois de um longo dia de trabalho, né? Tomar aquele banho gostoso, dormir profundamente e acordar renovado para o dia seguinte. Mas o sono, gente, ele não assume apenas esse papel revigorante, não. Ele tem diversas outras funções que são essenciais para o nosso organismo. E aqui no estúdio, eu converso agora com a neurologista Rosana Silvestre. Bom dia, doutora. Bom dia. Pois é, eu digo aqui que eu adoro, porque eu sempre fui uma pessoa que dormi muito. E ultimamente eu tenho dormido muito pouco, né? Por conta dessa correria. E acho que muita gente passa por essa situação. Quantas horas é bom, o ideal para a gente dormir bem? Olha só, na realidade, essa quantidade de horas necessárias para um pronto restabelecimento é variável de pessoa para pessoa. Então, isso é determinado geneticamente. Inclusive, existe uma divisão, uma classificação em pequenos, médios e grandes dormidores. A maioria das pessoas... Eu estava nos grandes dormidores aí. Imagine. A maioria das pessoas se situa nesse grupo, dos médios dormidores. Então, por essa razão, provavelmente, se difundiu a ideia de que 8 horas de sono seriam ideais para um sono de qualidade. Na realidade, os médios dormidores precisam entre 7 e 8 horas de sono, os grandes, em geral, precisam de até 10 horas, e os pequenos com 5, 6 horas também. Então, isso é variável. E em relação à qualidade do sono, né? Isso interfere muito, até no desenvolvimento da pessoa, porque quando a pessoa dorme mal, já acorda mal-humorado, aí vai uma bola de neve, uma série de outros problemas. Perfeito. Na realidade, o sono, ele se distribui em diversos estágios e entre esses estágios existem funções que são reguladas, que são ajustadas. Por isso, você tem que ter uma boa qualidade de sono para que você possa aprofundá-lo, né, suficientemente e que possa passar por todos esses estágios, para que esse sono seja um sono proveitoso. E como é que eu posso fazer isso? Qual tipo de ambiente deve ser criado dentro de casa? Porque às vezes a pessoa está tão cansada, parou, sentou ali, ó, já dormiu, enfim, é complicado isso. É importante que o ambiente seja, primeiro, pouco iluminado, ou de preferência escuro. Por quê? Porque a regulação do sono, a regulação do relógio biológico e da produção da melatonina, que é um dos principais hormônios envolvidos no sono, ela é diretamente influenciada pela luminosidade. Entendi. Então, a luminosidade é, obviamente, um ambiente também com uma temperatura agradável e livre, na medida do possível, de ruídos. Mas é importante também observar alguns princípios, né, que a gente chama de princípios de higiene do sono, que passam por uma série de coisas, mas entre outras, evitar atividades físicas à noite, evitar o consumo excessivo de cafeína, bebidas alcoólicas e atividades intelectuais até muito tarde ou mesmo no período noturno. É por isso que se pede para que quando chegue do trabalho você vá desacelerando aos pouquinhos, né? Exatamente. Esse desacelerar a gente é muito deita importante. E o cérebro está lá funcionando meio mundo de coisa para você pensar e a qualidade do seu sono vai ser boa. Sem dúvida, sem dúvida. Isso interfere diretamente. Agora, tem gente que gosta de tomar um remedinho de vez em quando para dormir, um chazinho. O que é aconselhável? A gente sabe que o remédio não é, né? A não ser em casos extremos e por prescrição. Isso. O remédio, como você bem falou, de forma pontual, obviamente, que ele poderá ser necessário e não acarretar prejuízo maior. Mas o ideal, eu volto a bater nessa tecla, é uma boa higiene de vida e uma boa higiene de sono. Então, o seu dia muito produtivo, com, por incrível que pareça, até mesmo horários regulares de refeição, uma organização de vida voltando à questão da desaceleração durante a noite. Isso tudo é melhor do que qualquer remédio, até porque o nosso organismo, ele produz e ele organiza, o cérebro organiza o meio interno para a chegada do sono. Quais seriam, então, as causas de uma noite mal dormida? Eu falei essa questão só do mau humor, porque é uma coisa que a gente, como acorda muito cedo, né, às vezes vivencia mais. Mas existem outras causas? Outras consequências? Consequências. Na realidade, sim. Porque, assim, para você manter um bom nível de vigília, obviamente precisa de uma boa noite de sono, em termos de quantidade e qualidade,
E o não dormir pouco ou não dormir bem, lhe trará um prejuízo cognitivo, ou seja, em termos das funções de memória, funções de atenção, alterações do humor, e isso não passa simplesmente por uma questão, isso passa por uma questão inclusive hormonal, porque muitas funções, muitos sistemas fisiológicos do organismo são regulados e são ajustados durante o sono, então é necessário que isso seja feito. Outra coisa que também é feita durante o sono é a consolidação da memória. Então, o aprendizado, uma boa noite de sono é importante para o aprendizado no dia seguinte e também para consolidar aquilo que você aprendeu na véspera, antes daquela noite. Doutora, uma perguntinha e até consenso assim da gente. É verdade que uma noite mal dormida você vai precisar de quantas para repor aí? Para alguns, porque tem duas fases do sono, né? Duas fases não, dois tipos, na verdade são 4 fases, mas tem 2 tipos de sono. Um deles, que é o sono REM, que é o sono onde nós sonhamos e que tem uma parte muito importante nessa questão da memória, em geral você precisa de até 3 noites de sono para você recuperar. Uma noite mal dormida. Uma noite mal dormida equivale a 3 que você precisa recuperar. O sono de ondas lentas já é um pouco mais fácil, mas de toda maneira a boa qualidade exige que você esteja bem em todos os estágios do sono, que você os execute, que passe por eles. Ok, doutora, muito obrigada pelas informações. Agora dormir é bom, né? Bom dormir demais. Bem é bom demais. Obrigada pela presença. Obrigada.